Confira os destaques da edição de hoje do Jornal da FIAM. Idosos sofrem com um momento de pandemia. Como cuidar deles de forma correta? A extensão do rádio que caiu no gosto do brasileiro aumenta a produção de podcasts. Cidades culturais se reinventam em busca de turistas. Jogadores de futebol desempregados por causa da pandemia. O drama e as incertezas do momento no esporte. A guerra entre Armênia e Azerbaijão, enviada especial da FIAM, relata como está a situação por lá. O Jornal da FIAM está começando. Jornalismo que transcende os muros da universidade e chega até você. Então, bom dia. A pandemia ainda não acabou. Se para quem é mais novo este momento já é difícil de se enfrentar, imagina para os idosos. A gente foi conferir com um especialista como se deve cuidar das pessoas com mais idade e o que elas estão sentindo. Quando falamos em pandemia, não é novidade para ninguém que os mais velhos fazem parte do grupo de risco e devemos nos perguntar como estamos cuidando dos nossos idosos. Conversamos com o gerontólogo Marcos Vitriano, que tem contato direto com essas pessoas, contato remoto, é claro, e ele nos conta um pouco como está o psicológico dessas pessoas, se o medo de sair na rua é real, se é exagero, etc. Vamos ouvi-lo. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde as pessoas elas têm uma tendência forte a ser egocêntricas, né? Então, se a determinada coisa não te atinge, você não pensa, você não reflete, então está faltando aquele olhar para o próximo, aquela empatia. Acredito por conta até do contexto de isolamento social, né? Houve uma piora sim, né? Muitos deles relatam de fato o medo, né? Porque pertencem ao grupo de risco. Mas principalmente nesse grupo que tem acesso à informação. Tem muitos que não estão cientes ou que não estão acompanhando por opção ou por falta de oportunidade. E a gente percebe que o fato deles terem medo do vírus, né, de todo o contexto, não influencia o fato deles precisarem sair na rua, né? Então, enfim, principalmente idosos que moram sozinhos, não tem a opção de poder, por exemplo, ficar dentro de casa ou se isolar, né? Eles têm que necessariamente pegar um transporte público para poder fazer uma compra ou, né, para fazer determinadas coisas. Então, eles não têm essa opção de poder ficar dentro de casa. Então, eles têm que combater o medo. Você certamente já ouviu falar em podcast. Esse meio de se comunicar, que nada mais é que uma extensão do rádio, um programa do seu gosto, que você ouve a hora que bem entende, vem conquistando corações e ouvidos por aí. A repórter Mariana Mantovani foi atrás desse novo gosto do brasileiro e fala do aumento da produção desse tipo de conteúdo. Com a pandemia, surgiu novos meios de entretenimento, entre eles o podcast, que está abrangendo todos os tipos de temas. Temos com informações para públicos infantis, para públicos que gostam de filmes, séries, está abrangendo maior diversidade. Atualmente, os podcasts realmente aumentaram muito a demanda, não só por conta de como está a atualidade, mas por conta também da facilidade de ter um podcast, porque as pessoas conseguem se juntar em qualquer lugar do mundo e podem conversar e até trabalhar no podcast, dependendo de como até as ferramentas das pessoas, é muito mais fácil do que você editar um vídeo, por exemplo. Eu acho que a pandemia mudou diversas maneiras de se trabalhar, de consumir conteúdo, e como o podcast é muito mais prático até para você consumir conteúdo, porque você pode estar fazendo qualquer outra coisa enquanto você consome informação, entretenimento. Então, eu acho que só vai alavancar. Muito obrigada, Leite, pela sua participação. E agora voltamos ao estúdio. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você desembarca em Embu das Artes e Paranapiacaba, em São Paulo, e confere como é que estão as coisas por lá. É rapidinho, sai daí não.
As cidades culturais que dependem de turistas sofreram muito com a pandemia. Pois bem, só que agora, com a flexibilização da quarentena, as coisas vão voltando. E é aí que muito comerciante está tendo que se reinventar para conseguir sobreviver. O Edivaldo Carvalho foi para Embu das Artes e Paranapiacaba, que ficam em São Paulo, e mostra para a gente como é que está sendo essa retomada. Com aproximadamente 270 mil habitantes, Embu das Artes é conhecido pelas suas obras de arte e pelo comércio local. Impedidos de realizar sua tradicional feira de artesanatos, que já dura 51 anos, o município foi diretamente afetado pela pandemia. A Feira de Artes, ela atrai um público, o turismo, né, da cidade, do mundo inteiro. Com a pandemia, os visitantes dessas cidades turísticas simplesmente desapareceram. Foi horrível, cara, foi horrível. Fechou o comércio inteiro, entendeu? Isso aqui ficou tudo fechado. Com a perda nos lucros, alguns mais otimistas esperam que tudo passe logo. Nós vamos trabalhar com tudo e vamos recuperar essa parada toda e nós vai passar por cima. Thaís foi a primeira artesã da feira a criar uma loja virtual. Mesmo com esse suporte online, nada se compara ao contato com o cliente, a gente está aqui, né, e entrar em contato com quem vem procurar o nosso trabalho. Não é a mesma coisa de estar numa feira, que na feira você está no olho a olho com o cliente. E mesmo diante dessa nova realidade, os comerciantes continuam se esforçando para vender seus artigos, não somente aqui em Embu das Artes, mas também aqui em Paranapiacaba, uma vila conhecida pelos seus festivais e lendas. Com a quarentena, o comércio local sofreu e ainda sofre com os impactos causados pela pandemia. O impacto tem sido muito grande, não somente para o meu comércio, mas também para a vila, porque o foco de turistas diminuiu muito. A vila teve seus festivais cancelados. Justamente o festival de inverno, que é no mês de junho e julho e tal, que é mais atuante, né? E que não ocorreu. Não veio ninguém, porque foi fechada a vila, né? A readaptação foi necessária para que o turismo não perdesse tanto em tempos de crise. Muitas empresas que investiram no home office está dando tão certo, né, em algumas áreas, que eu acho que não retorna mais. Mesmo com a economia em baixa, os turistas não perdem a fé. Acho que, como todo brasileiro, eu acho que espero que isso passe, né? A fé é o que move, né, as montanhas. Que saia logo uma vacina para tudo voltar ao normal. A palavra de ordem é fé. Algumas pessoas já não querem mais voltar ao antigo normal. O normal de antes também não era saudável. Eu acho que tudo isso trouxe uma nova maneira da gente se relacionar, da gente comercializar também, né? Eu acho que não vai ter mais aquele normal de antigamente, vai ser o novo normal. O importante é aprender a lidar com toda essa situação e valorizar a vida. Não dá para voltar, passar porque o mundo está passando e você voltar normal. Tem que repensar a vida, o desperdício, tem que valorizar mais a amizade, valorizar as coisas boas mesmo que você tem. Será que não é o caso do governo do estado dar uma mãozinha nessa questão aí? O governador João Dória e uma parcela dos políticos daqui amam falar do tal empreendedorismo. Já podem tirar o discurso do papel, né? E além do mais, o país está precisando de uma pitada de cultura. Essas duas cidades aí da reportagem, por exemplo, contam muito da nossa história. A pandemia do coronavírus dilacerou vários setores da economia global. Isso a gente já sabe, né? Mas e o futebol? Será que aconteceu alguma coisa aí nesse meio? O Jornal da FIAN mostra, com exclusividade, relatos de jogadores de futebol que ficaram desempregados e tiveram que arranjar outras formas de gerar renda. Acompanhe o VT. Como jogadores de futebol que tiveram seus contratos rescindidos ou negociações interrompidas, vêm se desdobrando durante a pandemia. Antes da pandemia acontecer, eu estava no Rio Grande do Sul, me preparando para disputar a terceira divisão do Campeonato Gaúcho. Faltava mais ou menos um mês para a gente começar as preparações de assinar contrato, inscrição no campeonato. Aí assim que veio o pico da pandemia para o Brasil, que paralisou tudo, teve que todo mundo ir para sua casa, aguardar para ver se ia voltar aos campeonatos, se não ia. Eu ainda fiquei mais uns 2 meses no Rio Grande do Sul tentando voltar para casa,
Quando eu consegui, me desliguei do clube que eu estava, até por outras questões, né, de dinheiro, de condições de trabalho que não eram muito boas. Eu procurei outras atividades para estar fazendo com a paralisação. Inclusive, eu faço parte aí de um projeto social aqui da cidade. Eu atuo como preparador físico. Eu busquei essa ocupação aí com o retorno das atividades. Eu sempre me mantive a forma física, treinava em casa quando estava suspenso as atividades. Também estava sempre, agora que está liberado, estou treinando diariamente a parte física, a parte técnica, aí na esperança de ter uma oportunidade aí. Vinícius Cordeiro para o Jornal da FIAM. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você acompanha ao vivo, direto do leste europeu, a guerra entre Armênia e Azerbaijão. Agora são 10h46 pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo com a repórter Mariana Castilho. Ela traz informações sobre a guerra travada entre o país e o Azerbaijão. O conflito já dura semanas e o cessar-fogo é descumprido desde o domingo retrasado. Mariana, como é que tudo isso começou? Qual é a história dessa briga? Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os telespectadores. Hoje o nosso convidado é Renan de Souza, repórter da CNN e um dos maiores afrodescendentes com influência na ONU. Ele comentou sobre o conflito armado que está ocorrendo na região de Nagorno-Karabakh, que está envolvendo os países Armênia e Azerbaijão. O conflito ele consiste basicamente por causa de uma região chamada Nagorno-Karabakh, que fica dentro do Azerbaijão, mas ela é administrada por armênios, né? E aí esses dois países começaram a se atacar. Ninguém sabe o motivo exatamente por que começou o último conflito. Um acusa o outro de ter começado. Os dois países declararam a lei marcial, que significa que a população está preparada para uma guerra que pode acontecer a qualquer momento. O Emmanuel Macron, que é o presidente da França, tem falado muito sobre esse conflito, tentando resolver, porque ali naquela região do Cáucaso passam muitos oleodutos que levam gás e petróleo, principalmente para a Europa, né? Então qualquer guerra ali naquela região, qualquer problema pode afetar a distribuição na Europa e pode criar uma crise, né, no mercado internacional da commodity, né? Podemos concluir que Nagorno-Karabakh possui uma herança histórica que envolve diversos conflitos, principalmente pela região que se encontra e por sua riqueza em oleodutos. Azerbaijão, que é protegido territorialmente pela Geórgia e possui apoio militar da Turquia, sempre teve conflitos territoriais com a Armênia, que é protegida por um pacto de proteção com a Rússia. Ambos os países não conseguem entrar em uma trégua desde a União Soviética. E mesmo tendo assinado um pacto de cessar-fogo em 94, não conseguiu trazer uma trégua. Voltamos com mais informações em breve. Júlio? Essa história é um angu de caroço danado. Vê só, a guerra está acontecendo em Nagorno-Karabakh. A região é reconhecida internacionalmente como parte do território do Azerbaijão. Mas a maioria das pessoas que moram lá são armênias. Daí a relutância. Elas querem que a Armênia seja a manda-chuva do pedaço. E nisso aí tudo, uma das coisas que mais chama a atenção é o posicionamento da Rússia do Vladimir Putin. A Rússia, bondosa que é, tadinha, pede paz a todo instante. Briga? Não, não pode não. Cá pra nós, não parece aquele tio que, no churrasco da família, separa a encrenca das crianças, dá um monte de sermão e pouco depois sai no tapa com o cunhado? E esta edição do Jornal da FIAM vai ficando por aqui. Quer conhecer um pouquinho do conteúdo produzido no nosso estúdio? Acesse o canal da FIAM no YouTube. O nome é bem simples e fácil de achar. FIAM Faam. Que você tenha um excelente dia. Tchau!